Silvia Rocha, favor ou contra? Contra. Hoje concordei com... Estava aqui a ouvir a Raquel e a pensar que concordo com... Não, concordo com muitas coisas. Não. Vamos lá ver uma coisa. Há duas visões em relação a isto. Falaste aqui de várias coisas, eu tenho um apontamento para cada uma delas, quase, e que é o seguinte, há duas visões para esta questão há duas abordagens possíveis. Eu vou-me cingir ao âmbito da União Europeia. Eu estive a ler alguns relatórios sobre o tema feitos na União Europeia, nomeadamente um de fevereiro de 2014, que aborda as diversas questões relativas a esta questão e começa por dizer uma coisa. A prostituição e a prostituição forçada continuam a ser um fenómeno de género. Apesar do que a Isabel referiu, da questão dos homens, mas vamos lá, todas as estimativas é uma questão de género. Estima-se que haja 40 a 42 milhões de pessoas em todo o mundo forçadas à prática. Depois há aqui duas grandes visões no seio da União Europeia em relação aos Estados-membros. Há coisas muito diferentes, ou seja, há duas visões possíveis. Uma é que se trata da violação da dignidade humana, e nomeadamente um problema muito grave de falta de igualdade de tratamento entre homens e mulheres, uma vez que é um problema de género que afeta as mulheres. A outra visão é de que até há uma certa igualdade, porque as mulheres livremente podem decidir fazê-lo ou não, e, portanto, há aqui duas grandes visões. E os Estados-membros são livres de, juridicamente, dar o tratamento que entenderem a estas questões. E por isso é que nós estamos a falar. E então há para todos os gostos. Há países em que legalizaram a atividade e o lenocínio e legalizaram. Há outros em que a própria atividade da prostituição é proibida, como em Inglaterra ou em França, e são proibidas. E o que é que a União Europeia começa a ver, e tem estudado, e os peritos dizem que criminalizar a conduta das prostitutas, das mulheres que vendem o sexo, é um caminho errado. E os países que a criminalizaram deviam rever essa legislação. Esse é um princípio. Mas também dizem que o caminho é criminalizar os proxenetas, ou seja, o lenocínio. Dizem que esse é o caminho. Criminalizar essa atividade e criminalizar o ato da procura, o ato masculino da compra, mas não as mulheres que o praticam. Dão como modelos a seguir o que se está a fazer nos países do norte da Europa, portanto, o modelo nórdico, em que já estão muito avançados também nisso, e que, por exemplo, têm a noção que é um fenómeno transfronteiriço e perseguem até os próprios cidadãos do seu Estado que procuram serviços de sexo pago noutros países. E, portanto, os países nórdicos estão a dar cartas, não criminalizam a atuação das mulheres, criminalizam sim a atuação dos homens. Para terminar, duas coisas. Na Alemanha houve esse processo de legalização da atividade de lenocínio. Estima-se, diz este relatório europeu, que haja 400 mil pessoas envolvidas na indústria do sexo, e não sei que se sabem quantas é que estão oficialmente registadas enquanto profissionais do sexo. 44. Na Alemanha. Isto, em fevereiro de 2014, eram os dados. Ou seja, não é o caminho, e os procuradores o que dizem é que não conseguem intentar ações contra tráfico, não conseguem, estão muito limitados, e que a legalização... Não, aquilo que a Holanda, o que está a mostrar este relatório, dilo com frontalidade, é que é o destino número 1 de tráfico e de imigração ilegal. Para terminar, o que e eu concordo com o que a Raquel disse, o que o lenocínio faz, se isto for legalizado, faz de um proxeneta, de um vulgar proxeneta, um grande homem de negócios. Um empresário. E este é o grande óbice que me faz a ser contra a legalização. Ser contra. Manuela, contra ou a favor? Mas, desculpa, só uma coisa. Tu és a favor de criminalizar o homem que procura a mulher também? O modelo nórdico está a fazer isso com sucesso. É o que os relatórios dizem. Esse é o modelo nórdico. Mas cá isso não existe. Cá não existe, mas que tem feito as taxas baixarem, e a aceitação social está a ser muito boa, e os nórdicos estão a ter resultado com isso.